Por que Deus criou Adão? Descubra a resposta neste emocionante vídeo sobre a história bíblica do primeiro homem. No princípio havia apenas terra bruta, um jardim ainda sem guardião, e então Deus se inclina ao pó da terra e molda com as próprias mãos uma forma frágil, mas cheia de promessa. Quando sopra em suas narinas, aquele barro se torna pele e sangue, consciência, nasce Adão. Mas a história nunca foi apenas sobre ele. O ato de sua criação acende uma pergunta que ecoa até hoje: para quê? Adão recebe o jardim, não como dono absoluto, mas como cuidador. Dá nomes aos animais, aprende o peso da liberdade, descobre que viver é também escolher. Seu existir é um convite a olhar para além do instinto e perguntar-se qual é o sentido de estar aqui. Assim, a narrativa de Adão se transforma em espelho. Ele não é só o primeiro, mas o protótipo de todos nós. O sopro de vida que o ergueu é o mesmo que pulsa em cada ser humano. Por isso, cada vez que alguém pergunta por que Deus criou Adão, no fundo está perguntando qual é o propósito da humanidade. E a resposta não vem pronta. Ela se constrói, geração após geração, na forma como vivemos, cuidamos, amamos e buscamos. Somos transportados para o momento mágico em que Deus, o Criador de todas as coisas, se inclina sobre a terra bruta com suas mãos poderosas. Ele começa a moldar com cuidado e amoroso esmero uma forma única. O barro toma a forma de um ser humano frágil e cheio de promessas. Cada detalhe é esculpido com perfeição divina. Cada curva e cada linha são planejadas com maestria. E então, no ápice desse ato criativo supremo, Deus sopra suavemente nas narinas da figura de barro. Nesse instante sublime, o simples barro se transforma em carne viva, sangue pulsante e consciência. Desperta, nasce Adão, o primeiro homem, obra-prima da criação divina. Após Adão ser formado do pó da terra e receber o sopro divino que lhe deu vida e consciência, ele desperta para um mundo novo e repleto de maravilhas. Diante de seus olhos, o jardim paradisíaco se revela em toda a sua exuberância: árvores frondosas, flores coloridas, riachos cristalinos. Cada detalhe da criação divina é uma manifestação do amor e da generosidade de Deus. Adão sente a brisa suave acariciar seu rosto pela primeira vez, ouve o canto dos pássaros ecoando pela mata e experimenta a sensação única de estar vivo. Compreende que é parte integrante desse cenário magnífico e que tem a responsabilidade sagrada de preservar e cuidar desse paraíso terreno. O despertar de Adão para a beleza e complexidade da criação divina é um momento de profunda conexão com o Criador e uma revelação do propósito sublime que lhe foi confiado. Após Adão ser formado do pó da terra e receber o sopro divino que lhe deu vida e consciência, ele desperta para sua missão como guardião do jardim. Deus confia a Adão a responsabilidade de cuidar não apenas das plantas e animais, mas também de preservar a harmonia e equilíbrio da criação. O primeiro homem é orientado pelo Criador sobre a importância de zelar pela natureza, respeitar cada ser vivo e manter a ordem estabelecida no Éden. Adão aprende que seu papel vai além de desfrutar das belezas do jardim. Ele deve ser um cuidador atento e amoroso, garantindo que todas as criaturas vivam em paz e prosperidade. Assim, o simples ato de Adão receber o jardim como guardião revela não apenas sua conexão com a criação divina, mas também sua missão fundamental de preservar e proteger o dom precioso que lhe foi confiado. Após Adão ser formado do pó da terra e receber o sopro divino que lhe deu vida e consciência, ele é conduzido por Deus a uma jornada de descoberta e aprendizado. Ao dar nomes aos animais que habitam o jardim, Adão não apenas exerce sua criatividade e inteligência,
mas também mergulha na essência de cada criatura. Cada nome pronunciado por seus lábios revela uma conexão única com a natureza e um entendimento mais profundo sobre a diversidade da vida. Ao perceber as características singulares de cada animal e atribuir-lhes um nome significativo, Adão compreende que a liberdade está intrinsecamente ligada à responsabilidade. Ele aprende que suas escolhas têm impacto não apenas em sua própria existência, mas também na harmonia do mundo ao seu redor. A experiência de dar nomes aos animais é um marco na jornada de autoconhecimento de Adão e o prepara para os desafios e bênçãos que ainda estão por vir em sua trajetória como guardião do Éden. A existência de Adão levanta a questão fundamental que ecoa através dos tempos: qual é o propósito da vida humana? Ao contemplar a criação ao seu redor, Adão se vê imerso em um mundo de beleza e complexidade, onde cada planta, animal e elemento natural parece ecoar a grandeza do Criador. O primeiro homem se questiona sobre sua própria natureza e o motivo de sua existência no jardim paradisíaco. Ele percebe que sua presença não é acidental, mas parte de um plano divino maior, uma teia intricada de propósitos interligados. A busca por significado e propósito torna-se uma jornada interior profunda e transformadora para Adão, que anseia compreender seu papel não apenas como guardião do Éden, mas como ser humano dotado de livre-arbítrio e potencial. Ilimitado assim, a pergunta por que Deus criou Adão ressoa não apenas como um enigma do passado, mas como um convite eterno à reflexão sobre o sentido último da existência humana. Adão se torna o espelho da humanidade. Somos todos feitos do mesmo sopro divino. Cada fibra do ser de Adão ecoa a essência de cada ser humano que veio depois dele. Ele representa não apenas o primeiro homem, mas o protótipo de toda a humanidade, carregando em si as potencialidades e fragilidades que nos definem como seres criados à imagem e semelhança de Deus. O sopro de vida que animou Adão é o mesmo que pulsa em cada um de nós, conectando-nos em uma teia invisível de existência compartilhada. Ao olhar para Adão, vemos não apenas um indivíduo isolado no tempo e no espaço, mas um elo vital que nos une a ele e a todos os nossos antepassados. Sua história se entrelaça com a nossa. Sua jornada se reflete na nossa própria busca por significado e propósito. Assim, ao nos depararmos com a pergunta por que Deus criou Adão, somos convidados não apenas a contemplar o passado distante, mas a reconhecer em nós mesmos o eco eterno desse ato primordial de criação. Mergulhamos no profundo significado por trás da criação de Adão por Deus. O ato divino de moldar o primeiro homem a partir do pó da terra e soprar nele o fôlego da vida revela não apenas a habilidade criativa do Criador, mas também sua intenção amorosa de estabelecer uma relação íntima com sua criação. Ao criar Adão à sua imagem e semelhança, Deus compartilha com a humanidade uma centelha de sua própria divindade, conferindo-lhe dignidade, propósito e responsabilidade. A existência de Adão não é apenas um acaso ou um mero acontecimento, é parte de um plano maior e mais profundo que se desdobra ao longo da história humana. Assim, quando nos questionamos por que Deus criou Adão, somos convidados a contemplar não apenas a origem da humanidade, mas também a grandiosidade do amor e da sabedoria divina que nos envolve desde o princípio dos tempos. Adentramos no âmago da questão que ecoa através dos séculos: por que estamos aqui? A existência de Adão não é apenas fruto do acaso ou de um capricho divino, mas parte de um plano intricado e sublime traçado pelo Criador. Cada detalhe da criação, desde o soprar do fôlego da vida até a confiança do jardim, aos cuidados de Adão, revela a profundidade do amor e da sabedoria divina.
A presença do primeiro homem no Éden não é apenas uma coincidência geográfica, é o início de uma jornada espiritual e existencial para toda a humanidade. Ao nos questionarmos sobre o propósito da criação de Adão, somos convidados a refletir sobre nossa própria existência e conexão com o plano divino. Nossas vidas são entrelaçadas com a história de Adão. Nossas escolhas ecoam as dele, e nossa busca por significado reflete a perene indagação sobre o sentido último da vida humana. Assim, ao contemplar a pergunta por que Deus criou Adão, somos levados a mergulhar nas profundezas do mistério da existência e descobrir o propósito eterno que nos guia desde os primórdios dos tempos. Mergulhamos mais fundo na questão do propósito humano, enquanto Adão representa o início da jornada da humanidade. Cada um de nós carrega consigo a centelha divina que nos conecta à criação. Nossas vidas não faz parte de um plano maior e mais complexo, traçado pelo Criador. Assim como Adão foi chamado para cuidar do jardim e dar nomes aos animais, somos desafiados a descobrir nosso papel no mundo e a agir com responsabilidade e amor. Cada escolha que fazemos, cada palavra que pronunciamos, ecoa na eternidade e contribui para a construção de um mundo melhor. O propósito da humanidade não é apenas existir, mas viver de acordo com os princípios divinos de justiça, compaixão e verdade. Ao refletirmos sobre por que Deus criou Adão, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o verdadeiro significado de nossa presença neste mundo extraordinário. Adentramos no âmago da questão que ecoa através dos séculos: qual é o propósito último da humanidade? A história de Adão não é apenas um relato distante do passado, mas uma narrativa viva que ecoa em cada batida de nosso coração. Assim como Adão foi formado do pó da terra e recebeu o sopro divino, cada um de nós carrega consigo a mesma centelha sagrada que nos conecta à criação. Nossas vidas são entrelaçadas em uma teia invisível de existência compartilhada, onde cada escolha, cada ação reverbera na eternidade. O propósito da humanidade transcende as fronteiras do tempo e do espaço. É uma jornada espiritual de autodescoberta e crescimento contínuo. Ao nos questionarmos sobre por que Deus criou Adão, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada neste mundo complexo e maravilhoso. Cada passo que damos, cada desafio que enfrentamos, nos aproxima um pouco mais da compreensão do plano divino para nossas vidas, que possamos seguir adiante com fé e coragem, conscientes de que somos parte de algo maior e mais grandioso do que podemos imaginar. Esta parte do seu roteiro está vazia. Esta parte do seu roteiro está vazia.